A história dos jogos da saga Fallout começam com uma divergência que aconteceu da vida real para os jogos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, mesmo que algumas coisas antes já tenham divergido da nossa vida real. Mas a partir da Segunda Guerra é que tudo começou a mudar a um ponto de que no futuro levaria ao que a gente conhece como Fallout e a Guerra Nuclear. Porém, todos os jogos sempre se passaram nos Estados Unidos e eu sempre tive aquela dúvida: o que aconteceu com o resto do mundo? Hoje eu vou estar falando para vocês, explicando o que aconteceu com o resto do mundo antes da guerra, durante a guerra e também o que a gente sabe depois dela. Mas antes de começar a história do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, coisa rápida, se inscrever no canal caso você goste desse tipo de conteúdo, deixar o comentário dizendo o que você achou desse vídeo, o que você acha da história e também dar aquele like para estar ajudando aí. Sem mais delongas, agora sim, vamos para a história. O mundo pré-guerra nuclear do Fallout e depois da Segunda Guerra Mundial divergiu para meio que um uso retrofuturista de tecnologias e também do uso da energia nuclear como fonte principal de energia, divergindo da gente nos combustíveis fósseis. O problema é que mesmo com esse amplo uso de energia nuclear, a humanidade utilizou praticamente todos os recursos do planeta para fazer outros tipos de coisas e também recursos, bens de consumo, exército e etc. E a partir dos anos 2050 ficou óbvio para alguns que o mundo estaria caminhando para uma falta de recursos e também não tinha acontecido ainda colonizações de outros planetas para obter recursos ou algo do tipo. E aí o mundo, alguns especialistas já sabiam que ele ia cair em guerra. Mas alguns países tentaram fazer algumas medidas para se salvar, como se unificar com seus vizinhos ou várias guerras para ter acesso aos últimos recursos disponíveis da Terra, enquanto outros não aguentaram a pressão social e simplesmente colapsaram, seja em guerra civil ou anarquismo ou falta de governo, e até mesmo algumas regiões foram completamente abandonadas e as pessoas migraram para outras regiões, o que ocasionou mais crises ainda, dado a superpopulação de algumas áreas no mundo. E agora eu vou estar falando sobre os países que a gente tem informações sobre o pré-guerra, o que aconteceu, por que teve tantas crises e por que a guerra nuclear foi tão devastadora assim. E, por esse motivo, eu vou começar com o país que a gente tem mais informações, que é os Estados Unidos. Assim como na vida real, os Estados Unidos emergiu como a superpotência global do mundo, com a capacidade econômica gigantesca e também um poderio militar que era o maior e melhor da Terra. Porém, quando o tempo foi se passando e com a divergência, os Estados Unidos ele teve um retrofuturismo tecnológico, focando principalmente na energia nuclear como principal fonte de energia. Mas isso não foi o suficiente para impedir que outros recursos como petróleo, carvão e etc. fossem utilizados à exaustão para fazer bens de consumo, bens militares e outros tipos de coisas, o que levaria no futuro a uma escassez de recursos gigantescas, principalmente pois a humanidade não conseguiu obter fontes alternativas de recurso, como por exemplo criar um programa espacial muito forte, ir para outros planetas e pegar recursos lá. Isso não aconteceu no universo de Fallout e por conta disso a humanidade exauriu todos os recursos da Terra e aí começou as crises, e nos Estados Unidos não foi diferente. No ano de 2050, mais ou menos, alguns especialistas já conseguiam prever que o mundo ia entrar em uma crise gigantesca, pela falta de recursos e também por crises sociais e econômicas. E os Estados Unidos foi um dos maiores países afetados por crises internas. Eles tinham problemas econômicos, uma economia fraca, problemas trabalhistas, sociais, o que levou a muita revolta, destruição interna e também crise governamental. E a partir daí, à medida que a gente vai chegando perto do momento da guerra nuclear, o governo dos Estados Unidos foi ficando cada vez mais autoritário, a um ponto de que a democracia foi deixada de lado e aconteceu um golpe, digamos assim, militar. Os militares assumiram o governo do país e a partir daí eles começaram a fazer as últimas políticas que levariam o país ao declínio e também à guerra.
Foi nessa época também que uma das empresas mais conhecidas dos Estados Unidos, a Valtech, começou a fazer os seus abrigos nucleares. Só que a Valtech, eles tinham conexões e um poder muito maior do que uma empresa deveria ter. E aí eles conseguiram acesso ao governo, acesso ao exército e também acesso a armas muito perigosas, como por exemplo ogivas nucleares. Isso teria um papel importante na trama da guerra nuclear e ainda causa dúvidas até hoje. E mais próximo do início dessa guerra nuclear, ali na década de 70, no universo de Fallout, os Estados Unidos começou a se expandir de maneira extremamente agressiva, brigando pelos últimos recursos da Terra. E foi aí que eles começaram a anexação dos seus dois vizinhos, o México e o Canadá. Foram duas anexações contra a vontade, extremamente violenta, em que o exército dos Estados Unidos invadiu os dois países e reprimiu muito a população e também o exército desses dois países vizinhos. Os Estados Unidos também capturaria os recursos que esses dois países tinham para que eles utilizassem até a última gota. E mais próximo ainda ao período da guerra nuclear, os Estados Unidos encontrou uma última reserva de petróleo no Oceano Pacífico, o que fez o conflito com a China e a tensão aumentar mais ainda, levando no futuro a uma guerra contra os chineses, que invadiram o Alasca, que era território dos Estados Unidos. Os chineses capturaram algumas províncias como Anchorage, mas os Estados Unidos conseguiu reprimir esse ataque e recapturar essas províncias. E logo em seguida, os Estados Unidos invadiria território chinês com sucesso e continuariam avançando com sucesso até ser tarde demais e a Grande Guerra começar. E é a partir daí, com a esperança toda perdida, que o governo militar ele foge para fora do país ou para bunkers no interior do país, debaixo da terra, para se protegerem da devastação nuclear e continuar o governo dos Estados Unidos no futuro. Esse grupo, o principal deles, seria conhecido como a Enclave. O que aconteceria com os Estados Unidos depois da Grande Guerra Nuclear fica bem evidente nos jogos, e ainda não se sabe quem foi que lançou a primeira bomba nuclear. Antes da série do Fallout, a gente achava que era a China, pois eles estavam perdendo a guerra contra os Estados Unidos, mas depois que a série foi lançada, meio que ficou indicado que a verdadeira culpada pela guerra nuclear, o primeiro que apertou o botão para lançar a primeira ogiva, foi a Valtech, a empresa que eu estava falando mais cedo. Mas até onde eu saiba ainda não está confirmado, e aí a gente ainda tem que obter essa confirmação da Bethesda para descobrir quem é que lançou a primeira bomba, quem é que causou essa guerra nuclear. Mas é meio óbvio que os Estados Unidos foi extremamente atingido por um número grandioso de ogivas e o país ficou completamente devastado. Depois da guerra, a Enclave tentou reunificar o país e fazer um novo Estados Unidos, mas eles falharam e a partir daí os Estados Unidos ficou dividido em muitas facções, tribos e novos países que estão tentando obter controle e unificar o país, mas até agora sem sucesso. O Canadá, infelizmente, tem uma história muito curta na saga Fallout, assim como praticamente todas as outras nações do mundo. E o que a gente sabe vem da história dos Estados Unidos invadindo o país. Então, no ano próximo à guerra nuclear, os Estados Unidos invadiu o Canadá de maneira repressiva e muito agressiva para pegar os últimos recursos, principalmente madeira e petróleo que o país ainda tinha. Eles foram altamente suprimidos, reprimidos, e também um país que era forte economicamente, mas que nesses tempos recentes também foi atingido por várias crises, a um ponto de que o Canadá ficou conhecido como Pequeno Estados Unidos, e aí os Estados Unidos invadiram e transformaram o Canadá em Estados Unidos, pois eles foram completamente anexados e qualquer pessoa ou tipo de governo que tentasse quebrar essa hegemonia americana sobre o Canadá seria altamente reprimido e até mesmo assassinado, como é mostrado nos Fallouts 1 e 2. E o que aconteceria com o Canadá durante a guerra nuclear seria um ato de traição dos Estados Unidos, além também de ser bombardeado pelos inimigos dos Estados Unidos. O Canadá também seria bombardeado pelo próprio, já que os Estados Unidos não queria que o Canadá ficasse forte o suficiente para depois obter controle do território americano ou algum inimigo conseguir obter controle do Canadá. Então não só os inimigos, como também o próprio Estados Unidos bombardeou o Canadá com bombas nucleares, transformando o país também em uma wasteland devastada, de maneira muito semelhante aos Estados Unidos.
E em relação ao Canadá, depois da guerra nuclear, a gente tem pouquíssima coisa. Temos uns 2 NPCs, talvez um pouquinho só a mais, que vieram do Canadá, que confirmaram que vieram mais ao norte dos Estados Unidos, e que também a gente tem mais ou menos uma confirmação de que há uma comunidade no Canadá, perto da capital deles, que era Toronto, e agora tem um novo nome, que é só Ronto. Então, temos aí uma confirmação de que ainda há um tipo de sociedade no Canadá e que ainda existe pessoas morando lá, principalmente por esses NPCs que disseram que nasceram no Canadá e vieram para os Estados Unidos. Mas fora isso, não temos mais nenhum tipo de informação. Assim como no Canadá, o México também teve um desfecho triste tanto no pré-guerra quanto no pós-guerra. O pré-guerra foi equivalente ao do Canadá, praticamente as mesmas coisas aconteceram. Uma anexação dos Estados Unidos, só que menos direta do que foi no Canadá, porém com a mesma agressividade e repressividade contra a população do México, principalmente para obterem petróleo e outros recursos que o México ainda tinha, mas que ainda assim se provaram insuficientes. Durante a Grande Guerra Nuclear, a gente não tem confirmações de quantas ogivas nucleares atingiram o México ou qual o seu estado de devastação, mas é óbvio que eles sofreram, problemas de recursos e também problemas ecológicos devido à radiação e todos os problemas naturais ocasionados por ela. Então o México está também devastado no universo de Fallout, a gente só não sabe o quanto devastado que ele está. E sim, algumas ogivas nucleares caíram também no México, só não sabemos o número exato. Em termos de conteúdo e menções que a gente tem ao México, temos no Fallout New Vegas um companheiro, Raul Terrada, que veio de lá e que tem algumas histórias para contar sobre o México. No geral, o pouco que tem de lá é que o México se tornou uma terra sem lei. Muitos raiders, muitos bandidos e praticamente nenhum governo que consegue fazer uma centralidade do país. Então o México também está em um estado caótico, assim como, ou muito provavelmente mais do que os Estados Unidos e o Canadá, devido ao número gigantesco de bandidos que tem no México. E uma última menção é também oriundo ali do Fallout New Vegas, da Nova República da Califórnia, cujo capturou uma região de Barra Califórnia, onde também tinham bandidos controlando a área e eles enviaram rangers para fazer o trabalho, já que esses bandidos se provaram mais complicados de combater do que parecia. Então esses rangers que poderiam e ou deveriam estar na Batalha da Barragem foram redirecionados para esse território do México de Barra Califórnia, justamente porque tinha algum tipo de grupo lá bem tecnológico ou bem organizado, que foi mais difícil de enfrentar do que a NCR achou que seria. Então é mais uma confirmação de que ainda assim tem vida no México e que tem grupos lá causando terror ou tentando desenvolver alguma coisa. Mas fora isso, não tem muito mais conteúdo para o México não. O pouco que a gente sabe da União Europeia no pré-guerra é que eles acabaram se unificando por conta também de crise de recursos e etc. para virarem um país mais forte. Porém, essa unificação não ajudou muito, pois eles tiveram problemas internos, assim como os Estados Unidos também teve, econômicos, sociais, de emprego e etc. E a partir daí eles tiveram várias revoltas que fizeram vários países da União Soviética se separarem da União e aumentar mais ainda o caos. Inclusive teve não só guerra interna dentro dos países da União Europeia, como também guerras externas, não só pelos próprios membros da União Europeia, que às vezes se atacavam, como também contra o Oriente Médio, que acabou se unificando em partes. Até onde a gente sabe, a união do Oriente Médio foi feita pelo Irã, Arábia Saudita, países da região da Península Arábica, Egito, Turquia, Síria e Iraque. Eles se unificaram em um único país justamente para controlar melhor esses últimos recursos, principalmente o petróleo que estava acabando na Terra, e depois de um tempo eles entrariam em conflito com a União Europeia, que também queriam esse petróleo da Arábia, já que depois da crise a Arábia se recusou a continuar exportando petróleo, os preços subiram, a União Europeia se viu, digamos assim, na oportunidade e também na necessidade de atacar os territórios do Oriente Médio. Porém, o Oriente Médio também já tinha adquirido acesso a armas nucleares, o que levou a uma aniquilação nuclear
tanto na Europa, nessa União Europeia, quanto também no Oriente Médio. Então a gente, mais uma vez, não sabe o quanto as bombas caíram e devastaram o Oriente Médio e a Europa, mas sabemos que sim, caíram muitas bombas nos dois países. Então, a partir daí, a gente sabe que Oriente Médio em partes e Europa também em partes, provavelmente a destruição da Europa foi maior do que a destruição do Oriente Médio, mas os dois também foram devastados, seja pelas bombas ou seja pelos efeitos da radiação que vem logo em seguida. Após a guerra nuclear, a gente não tem informação nenhuma dessa Europa ou desse Oriente Médio unificados ou separados em guerra civil, mas a gente tem aí um mod que é o Fallout Londres, que infelizmente, eu não vou poder trazer aqui como lore porque não é oficial. Então, basicamente é isso que a gente tem sobre o Oriente Médio e a Europa. Mais uma vez, pouco sabemos sobre essas duas regiões antes e depois da guerra. Porém, o que a gente sabe é que a União Soviética no universo de Fallout, ela não colapsou, ou se colapsou, colapsou muito tempo depois do que aconteceu na vida real. Mas tudo indica que a União Soviética ainda existia antes de começar a guerra nuclear, porém os problemas de recursos deles também foram altíssimos. Algumas regiões do país foram abandonadas e migrantes foram para outros cantos, o que causou crise populacional na União Soviética. Também eles não conseguiram acompanhar as duas grandes potências do mundo, Estados Unidos e China, e ficaram para trás em termos como potência tanto militar quanto também econômica. Não sabemos a quantidade de devastação que a União Soviética sofreu na guerra nuclear, tudo indica que sofreu menos que os Estados Unidos e menos que a China, porém que ainda sofreu bastante devastação do mesmo jeito, pois a União Soviética não estava diretamente no conflito, era mais Estados Unidos e China. Então a gente não tem certeza da devastação ou o que aconteceu com União Soviética / Rússia depois da guerra nuclear ou até mesmo antes. Já a China, o pouco que a gente sabe é que a crise de recursos deles foi ainda pior do que a dos Estados Unidos, o que levou eles a invadirem os territórios americanos em busca também das últimas reservas de petróleo. Também não sabemos se foi a China que lançou a primeira bomba, antes tinha essa teoria, agora ela está combatida aí como sendo a Valtech, a lançadora das primeiras bombas nucleares, mas o que a gente sabe é que a China estava perdendo tanto no território americano, que eles capturaram por um curto período, quanto também em solo nacional, que eles perderam bastante território. A invasão dos Estados Unidos à China estava sendo muito rápida pela superioridade tecnológica que os Estados Unidos tinha. Os equipamentos americanos eram muito melhor do que os equipamentos chineses e a China não conseguiu acompanhar os Estados Unidos em termos tecnológicos. Ao que a gente sabe e ao que tudo indica também, a China, assim como os Estados Unidos, invadiu alguns de seus vizinhos para obter recursos. Então eles invadiram a Coreia, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia e alguns países vizinhos ao território deles. Mas ainda assim, como a gente sabe, também não foi suficiente para manter o país funcionando, o que levou eles à guerra. E depois que as bombas caíram, o que a gente tem especulado por um jogo do Fallout que foi cancelado ainda da antiga empresa é que a China sofreu uma devastação maior ainda do que a dos Estados Unidos. Então o país chinês ele está completamente devastado e em uma situação muito mais complicada de reconstrução do que os Estados Unidos se encontra. Em referências a NPCs, a gente tem alguns NPCs espiões no Fallout 3 que conseguiram sobreviver de maneira gulificada por muito tempo, e também temos um submarino chinês que tinha a missão de lançar bombas nucleares nos Estados Unidos, porém ele não conseguiu levar o seu submarino de volta à China por alguns problemas, e aí ficou também dentro do submarino, saindo poucas vezes e virou um ghoul. Esse comandante de submarino chinês foi o único sobrevivente do grupo dele. Os outros sobreviventes do submarino, eles viraram ghouls selvagens, então perderam a sua mente. Ele é o único que conseguiu manter a sanidade, manter a mente, e ele estava desde o começo da guerra até os acontecimentos do Fallout 4. Então a gente tem aí uma confirmação de um NPC chinês no Fallout 4.
O que se sabe sobre o resto do mundo é praticamente nulo. O pouquinho que a gente tem de informação é que o Japão se manteve como uma potência econômica até a crise de recursos que atingiu o país de uma maneira mais forte ainda do que os outros, já que o Japão era um país que dependia muito das exportações e colapsou nessa guerra. Logo em seguida, a gente tem alguns relatos de Índia que sofreu com a radiação, uma grande população, falta de alimento ocasionou uma crise completa lá na Índia. A gente também sabe que a Austrália também sofreu bombardeios, porém muito menos do que outros países, mas os efeitos da radiação foram muito sentidos no país, o que transformou a Austrália em um wasteland cheio de criaturas mutantes, o que não muda muito da nossa vida real na Austrália. Sabe-se nada praticamente da América do Sul, não tem escrita sobre, então dá para especular que a América do Sul, tendo petróleo e também tendo recursos naturais, seria, um dos principais palcos de guerra do mundo. Mas ao que a gente sabe na lore de Fallout, não foi. Então talvez os países da América do Sul conseguiram no novo universo de Fallout se sobressair em termos econômicos e eles próprios utilizarem ou exportarem os seus recursos a um ponto de que a América do Sul não foi visto como um continente principal na guerra. Então, tudo indica que a América do Sul sofreu uma devastação muito reduzida em relação ao resto do mundo, mas também sentiria os efeitos da radiação do mesmo jeito. E por último, a África, que foi meio que pega no fogo cruzado, tem pouquíssimas informações também sobre a África, recursos e etc, mas sabe-se que também caíram bombas nucleares no continente africano e que sofreram muito com crises, guerras civis e etc. É como vocês pensarem em alguns países da África de hoje em dia, só que mais ainda, com intensidade maior ainda, os problemas que eles têm. E mais a radiação que acabou com a natureza e por aí vai. Então, essas são as informações que a gente tem sobre o que aconteceu no mundo de Fallout. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu queria ter mais informações, porém, aí não é minha culpa, é mais culpa da Bethesda, que é dona da saga Fallout atual, e eles não escreveram histórias para o resto do mundo. E eu digo isso sem nem precisar de novos jogos. Por exemplo, a rapaziada pede um jogo na China. Eu não quero um jogo na China, para ser sincero, mas eu gostaria de ter histórias escritas sobre o que aconteceu com o resto do mundo. Pode ser quadrinho, pode ser livro, pode ser algum episódio, documentário no próprio canal da Bethesda, algo do tipo, algum tipo de conteúdo sobre o que aconteceu com o resto do mundo, mas o que a gente tem é muito pouco e muito dele foi escrito ainda pela antiga empresa que fez o Fallout, então não foi nem pela Bethesda. Então da Bethesda a gente tem pouquíssima história em relação ao que aconteceu ao redor do mundo de Fallout. Mas é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, lembrando, se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para ajudar, um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e também um like para ajudar o canal. É isso aí, guys. Mais vídeos em breve. Até o próximo. Valeu!